Dessa vez vou começar diferente. Eu vou começar já comprando os meus ativos e depois eu vou te explicar o racional do porquê eu não estar comprando um ativo específico que a minha carteira está pedindo esse mês, mas comprar outros dois ativos. Bom, vem comigo que tu vai entender. Então tá aqui as duas compras que eu fiz, tá? Da Blau, 10 Blau a 15,57. Já registrei aqui na minha planilha. Tá aqui, tá? Meu preço médio caiu aí quase R$2. E a outra compra da Blau, que foi da Wiz, que foi a 5,17 o preço médio e também já está registrado na minha planilha 26 Wiz a 5,17. Baixou meu preço médio em aproximadamente aí uns 80 centavos. Mas se vocês forem ver, a minha estratégia estava pedindo aporte na classe de ações em Itaúsa. Mas eu optei por investir em Blau e Wiz porque eu vejo uma grande oportunidade aqui, um bom preço de entrada, aqui, um excelente preço de entrada na Blau e na Wiz. Então a Blau eu cheguei a comprar ela, acho que por R$26 mais ou menos. Deixa eu ver aqui. A Blau, isso aí, ó, R$26,94, e hoje estou comprando a mesma empresa, com a mesma qualidade, com a mesma robustez e resiliência, por R$15. E o mesmo racional se aplica à Wiz. Eu entrei na Wiz a R$8,64 e hoje eu estou comprando a mesma empresa, com a mesma, não é a mesma gestão, até porque o CEO da época saiu, mas ainda assim continua sendo uma excelente empresa. Com o mesmo viés, com a mesma robustez, né, por 5,17. Então, para mim, não tinha como eu não comprar essas pechinchas aqui, por mais que a minha carteira estivesse pedindo ali uma entrada na Wiz. Eu sempre bato naquela questão que a minha carteira aliás, a minha planilha é uma planilha inteligente, que ela exclui o viés racional, aliás, exclui o viés emocional e deixa com o viés racional. Mas também eu falei para vocês que existe o feeling, existe o tempo de mercado, existe o tempo de tela, que é isso aí, né, que vai te deixar com o olho clínico, né, e tu vai saber identificar algumas oportunidades no mercado, que para mim foram essas duas. E agora eu vou falar para vocês o porquê eu não podia deixar passar essas duas oportunidades. Talvez elas caiam mais, né? Eu não tenho bola de cristal e eu não tenho como acertar o time do mercado. E quem acerta o time do mercado é por pura sorte, né? Ou quem sempre está esperando aquele preço de entrada, como diz aquela frase lá, quem olha bolas de cristais aí tá fadado a comer cacos de vidro. Então, como eu não tenho nenhum poder aí, né, para olhar o futuro, para saber o que vai acontecer no futuro, eu prefiro comprar agora a esse preço, que é um preço ótimo de entrada aí, na minha opinião. O mercado vem batendo de forma muito forte nessas duas empresas. Também a gente tem que levar em consideração que o mercado está caindo, né? O mercado está caindo, apesar do Banco Central agora, na última quarta-feira, ter baixado em meio ponto percentual a taxa Selic. A tendência da lógica é que as ações iam se valorizar, porque é assim que funciona, né? Renda fixa cai, renda variável sobe, né? Renda fixa sobe, renda variável cai, né? As duas são inversamente proporcionais. Isso não chega a ser via de regra, já aconteceu momentos em que as duas subiram juntas ou caíram juntas, mas na maioria das vezes é isso que acontece, elas são inversamente proporcionais. Mas por que então agora caiu renda fixa, né? Foi para 12,75% ali renda fixa e o mercado imobiliário aí, o mercado de ações também está caindo junto. A gente pode formular vários porquês aqui, mas eu acredito que um dos principais é que a taxa de juros lá nos Estados Unidos ela continua aí num patamar bem alto, né, o que não é normal para os Estados Unidos, né? O Fed, lá, que é o Banco Central Americano, determinou que a taxa de juros dos Estados Unidos ela vai permanecer na casa de 5,25% a 5,5%. Né? Então, tu tem um país emergente, né, que é o Brasil, que está atrelado ao real,
pagando 12,75. Enquanto isso, tu tem um país super desenvolvido, tu tem a melhor economia do mundo, né, o país mais forte militarmente também do mundo, pagando dólar a 5,55 por ano, né, a 5,5 por ano. Cara, é isso aí, né? Eu prefiro então, esse é o pensamento dos grandes players, eu prefiro então estar atrelado ao dólar, que é uma moeda forte, né, que é uma economia forte, uma moeda que tem aí mais de 250 anos, né, do que estar atrelado ao real, né, que talvez aí, não sei se vai apresentar aí boas políticas aí no longo prazo. Mas enfim, o racional basicamente é esse aí. Também existem outros fatores, mas de forma rasa é isso aí. Então, também existe o fator do minério de ferro, que vem sendo precificado aí de forma baixa, né? Até porque a tendência lá na China tem diminuído. Então, se for ver a Vale, que faz basicamente parte de 15% aí do índice Bovespa, está caindo aí, caiu bastante esse ano. Então, por ela representar grande parte do índice, ela também impacta, né, de forma ou muito positiva ou muito negativa na bolsa. O fato é que ela tem uma grande participação no nosso índice Bovespa. Inclusive, hoje a bolsa está caindo, acredito eu. Hoje, então, a bolsa está caindo aí 0,31%. Eu já fiz um estudo da Wiz, tá? Eu vou deixar na descrição aqui. Por enquanto eu não consigo deixar lá no card, aí em cima, vou deixar na descrição para te rever. Eu fiz esse estudo faz 2 meses, né? Então, basicamente, a Wiz Soluções é uma empresa que trabalha no setor de seguros, né? Que ela está posicionada no setor de seguros. Não quer dizer que ela vá seguir sempre nesse setor, mas hoje é ali que ela está posicionada. O know-how mesmo dela é vendas, né? Dá treinamento, né? Inclusive, a aceitação do mercado dela está na casa dos 94%. É uma aceitação absurda. Grandes players fizeram contratos, parcerias com elas, né? O Banco BMG, o Banco Inter, entre outros players grandes aí. Os contratos da Wiz são contratos de longo prazo, tem contratos de 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? E contratos até mais de longuíssimo prazo aí, se não me engano, tem um contrato de acho que de 50 anos. Não me lembro muito bem, mas isso aí está no estudo lá que eu fiz aí há uns 2 meses atrás. E a Wiz, de um dia para o outro, ela caiu basicamente 13%. Cara, foi bizarro o troço. O que aconteceu na Wiz? Cara, quando tu vê uma empresa, uma ação, né, cair 13%, literalmente, da noite para o dia, alguma coisa, alguma merda muito grande deve ter acontecido naquela empresa, é o que tu pensa. Bom, vem ver comigo então que coisa horrível deve ter acontecido na Wiz, então, para ela aí ter caído 13% aí de um dia para o outro. Então, a Wiz no dia 14, ela estava sendo cotada a 6,20. 6,20 estava sendo cotada a Wiz aqui no dia 14. E depois que ela emitiu esse comunicado aqui, ó, quer dizer, ela fechou então o dia 14 a 6,20. Tá? Fechou o pregão 5 horas, a última cotação da Wiz foi 6,20, todo mundo foi dormir. Chegou na parte da noite do mesmo dia 14, a empresa emitiu então esse fato relevante, dizendo que ela ia fazer uma reunião, e nessa reunião ela ia propor então que o dividendo obrigatório saísse de 50% para 25%. Foi isso aí que derrubou a Wiz, que derrubou os papéis da Wiz no caso, né? Em 13%. Então a Wiz ela estava cotada em 6,20 na noite do dia 14, no dia 15, no outro dia, numa sexta-feira, a ação foi para 5,38. De 6,20 para 5,38 foi uma queda de 13%. Para mim, isso é exagerado. Eu não digo que é um absurdo, mas é exagerado, né? Por que não é um absurdo? Porque a Wiz ela é uma microcap, né? Ela não é nem mais small cap. Então, se muita gente começa a vender o papel, é claro que vai mexer no preço do papel, né? É claro que vai gerar uma certa volatilidade no mercado em relação aos papéis daquela empresa, por ela ser uma empresa pequena, né? Se tu
Se fosse negociada o mesmo volume financeiro na UIS, por exemplo, numa Petrobras, por exemplo, a ação talvez ia baixar 1 centavo. Talvez, né? Talvez. Né? Mas como a UIS é uma microcap, a UIS aí está valendo no mercado aí nem R$ 1 bilhão, então qualquer venda expressiva tende aí a levar os preços dos papéis para baixo. Então, deixa eu mostrar aqui o tamanho da UIS para vocês aqui, que são de valor de mercado. Então tá aqui, ó, a UIS custa aí 800 milhões de reais basicamente, tá? Contando aí com as dívidas que ela tem hoje ativa, ela custa 877 milhões. Então esse aqui é o porquê que eu vou investir na UIS, que eu já investi na UIS, tá? Agora eu vou falar um pouco da Blau para vocês. A Blau é o seguinte, a Blau, o buraco é um pouco mais embaixo. O que acontece com a Blau? A Blau, na verdade, ela está sofrendo 2 pênaltis. O primeiro pênalti que a Blau está sofrendo é a questão do insumo, né? Tem um insumo que a Blau tem, que é imunoglobulina, o nome desse insumo aí, que os players, né, os concorrentes dela estão vendendo mais barato porque a Anvisa liberou isso aí de forma, vamos dizer, emergencial na pandemia. Vamos contar a história toda, é assim, ó. A Blau, ela é uma empresa que faz medicamentos e um dos principais insumos dela é a imunoglobulina. E esse insumo, para ser comercializado, ele tem que ser regularizado, ele tem que passar por um certo crivo. Só que como deu a pandemia, né, e deu essa situação de emergência, e essa regularização ela demora um pouco, então a Anvisa liberou a compra desse insumo pelo Ministério da Saúde sem passar por esse crivo. Como era uma situação de emergência, né, foi aceito isso aí e assim foi feito. Só que essa medida, apesar da pandemia ter acabado, essa medida ela ainda não terminou. Essa medida ainda vigora no governo. Então ainda o Ministério da Saúde pode comprar esse insumo, né, que é muito importante, sem ser regularizado, sem passar por esse crivo. E se não passa por essa regularização, obviamente esse insumo ele passa a ser mais barato, né? E como a Blau trabalha de forma certa, ela ainda faz o procedimento que tem que ser feito, né? Então o insumo dela, quando ela vai incorporar ali nos remédios e tal, é mais caro, né? Consequentemente fica mais caro, e o Ministério da Saúde, como, né, a gente está num governo mais populista, né, quer evitar gastos nesse sentido, assim, né, da saúde, vem comprando aí esse insumo de forma mais barata. A longo prazo isso aí pode ser ruim, porque tu pensa comigo, cara, se ele passa por um crivo, né, se ele tem que ser regularizado, porque alguém tem que chancelar o troço dizendo que o troço está ok, né? E se ninguém está fazendo isso aí, uma hora esse negócio aí vai estourar. Então o nosso viés aqui é que a Blau já está correndo atrás da máquina aí para a Anvisa voltar a aceitar essas compras desse insumo só de maneira regular, não mais de maneira irregular, né? Isso aí tende a se estender aí pelos próximos trimestres, e talvez isso aí vai se desenrolar só o ano que vem. Só que até o ano que vem, o que vem acontecendo? Como as vendas da Blau vêm diminuindo, as margens dela também elas vêm sendo mais esmagadas, né? Vêm sendo mais apertadas as margens dela. Então, margem líquida, né? Vamos começar lá no início. A receita já vem diminuindo, a despesa vem aumentando, porque em contrapartida, a Blau ela quer se desvencilhar um pouco dessa necessidade que ela tem desse insumo, né? Então ela vem investindo de forma mais forte, de forma mais pesada em pesquisa e desenvolvimento, para ela não depender tanto desse insumo. Outra coisa que vem atrapalhando a Blau também é a questão do pagamento, né? A questão da necessidade de capital de giro.
A necessidade de capital de giro da empresa é aquele dinheiro que a empresa precisa ter para manter a empresa funcionando, né? Para manter o giro, para manter girando a empresa. E essa necessidade de capital de giro na Blau vem aumentando. Por quê? Porque o ciclo operacional da empresa, mais especificamente o ciclo financeiro da empresa, ele vem ficando maior. Mas como principalmente a ponta lá, né, que são ali os hospitais e as clínicas, que são os clientes da Blau, eles estão tendo dificuldade de cobrar dos seus clientes ou de repassar esse valor inflacionado. A Blau, que está aqui atrás, está tendo então essa dilatação no prazo do recebimento, ou seja, ela está demorando mais para receber. Devido a esse deságio aí, as empresas estão demorando mais para repassar esse valor aí para a Blau, por exemplo, né? O capital de giro dela vem aí, a necessidade de capital de giro vem aumentando bastante. Mas basicamente, por que eu acho que é uma oportunidade, apesar de todas essas dificuldades da Blau? Eu acho que é uma oportunidade, que o mercado está precificando errado a Blau, pelo fato do business da empresa, né, do que a empresa faz, né, do core business da empresa, ele não ser totalmente dependente da economia. Né? Ela não está tão suscetível à economia como, por exemplo, o varejo. Quando os juros sobem, né, é porque a inflação está alta, né? O juro sobe para tentar conter a inflação. Se a inflação está alta, as coisas começam a ficar mais caras. E o setor de varejo, por exemplo, que geralmente não tem uma marca própria, né? Vamos supor aí uma Magazine da vida que vende uma geladeira, né? Uma Electrolux. E essa Electrolux, ela tava 2.000 ano passado e agora tá 2.500. O camarada não vai comprar essa geladeira que aumentou R$500. Ainda mais se ele tem uma geladeirinha velhinha lá, né, capenguinha. Mas ele vai segurar o pagode dele, não vai comprar, porque aumentou muito o valor. Agora, quando tu fala de remédios, né, que tá ligado diretamente, né, ao teu bem-estar, à tua saúde, tu não vai, via de regra, medir esforços, né? Nem que tu tenha que pedir dinheiro emprestado, nem que tu tenha que ir num banco pegar esse dinheiro aí, tu vai dar os teus pulos e tu vai comprar esse remédio. Então o core business da empresa não está tão ligado à economia, então ela tem essa vantagem, vamos dizer assim, né? O ponto interessante também da Blau é que as fábricas da Blau aí, uma já está em operação, que é a P210, tá? Ela já está em operação, na verdade já tinha sido terminada no ano passado, no final do ano passado, mas ela começou a contabilizar mesmo aí para a receita só no segundo trimestre desse ano. E a outra fábrica, a P1000, o final da construção dela está previsto só em 2030, mas ela vai entrar aí, ela vai começar já a fazer seus primeiros medicamentos aí em 2026. E o pulo do gato bem interessante aqui nesse empreendimento é o seguinte, é que ela recebeu aí um incentivo do governo, onde vai diminuir muito os impostos dela, né? Muito que ela tem que pagar vai diminuir, né? E isso aí já começa a contabilizar a partir de 2024. Então isso aí vai impactar de forma muito positiva na questão financeira aí da empresa. Também eu acho bastante legal ressaltar aí que só o ano passado a Blau ela lançou 8 medicamentos novos, tá? Nesse trimestre ela lançou mais 4 medicamentos novos e a projeção dela até 2026 é aproximadamente aí entre 30 e 40 medicamentos novos. Também um ponto importante, né, que nem eu falei no início lá, a Blau ela continua sendo a mesma empresa, com a mesma resiliência, com a mesma robustez, com a mesma expertise, com a mesma gestão, uma excelente gestão.
né, ela vem aumentando o seu campo de atuação, ou seja, ela vem aumentando seu market share no mercado. E tem essas questões aí que são questões que eu acredito que vão se ajustar no médio prazo, né? Talvez o ano que vem aí já volte a ser regularizado aí essa questão daquele insumo. Os resultados dela, apesar dela estar sendo pressionada, ainda são resultados que a gente pode dizer como resultados resilientes, tá? Como resultados consistentes, né? Não tem acontecido nada assim que a gente fique em alerta na empresa. E o meu case, o meu viés de compra da Wiz, da Blau, é esse aí. E a Wiz, como eu falei para vocês lá já, eu também vejo como como uma oportunidade, né? E vamos voltar um pouco para a tela do PC aqui, que a gente vai dar uma olhadinha na minha carteira, ver como é que ficou de forma panorâmica a minha carteira, né? Então hoje eu estou com 101% em ações, estou no equilíbrio 100% em fundos imobiliários e estou com 97% em renda fixa. A princípio, o meu próximo investimento vai ser em renda fixa, né? A princípio. Hoje a gente bateu aí a incrível marca dos R$ 5.000. Já estou na metade da caminhada, né? O meu quadro é do 0 aos 10K, do 0 aos 10 mil reais. E isso aí em menos de 2 anos investindo publicamente. Inclusive, quero deixar os parabéns aí e um muito obrigado, né, para vocês que têm acreditado aí nesse meu projeto. E, como sempre eu digo para vocês, eu deixo o meu muito obrigado, né? Peço para vocês que curtam o vídeo, se acharam bacana, que se inscrevam no canal, que compartilhem o vídeo e comentem aqui embaixo, né, no que vocês acham que eu posso melhorar, no que eu acho que eu posso ajustar. Eu sei que uma das coisas é o tempo do meu vídeo, né? Eu venho trabalhando nisso aí para ajustar essa questão aí do tempo do vídeo. Inclusive aí um rapaz aí já me falou isso aí nos comentários. Show de bola aí o teu feedback aí. Show de bola, muito obrigado mesmo, tá? Então ficamos por aqui e eu agradeço por vocês terem me concedido aí o ativo mais importante dos senhores, que é o tempo dos senhores. Até mais!